Olha aqui, ó. Ó. Tá. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Se você tem a função f de x dada por raiz quadrada de x2 menos 5x mais 6, quem é f de x ao quadrado? É x2 menos 5x mais 6. Não tem que estar modo não, porque na definição x está no domínio da função se x2 menos 5x mais 6 for maior que ou igual a zero. Então não tem que estar atacando o módulo aqui não. Para atacar, mas não vai fazer diferença. Porque quem é o domínio da função? É o conjunto formado por cada x real, tal que isso aqui é maior que ou igual a zero. Eu sei até onde é isso. Quem é? É o intervalo menos infinito 2, união com intervalo 3, mais infinito. Então se eu estou fazendo a conta, eu estou fazendo a conta dentro do domínio, acabou-se, não tem esse negócio. E outra coisa, sejam, você pega x igual a f de u e u, x não, y igual a f de u e x igual a g e u igual a g de x, tá? Onde f e g são diferenciados, ou no local onde elas são diferenciadas. Quer dizer, onde eu posso fazer conta, onde eu posso aplicar a regra da cadeia, não precisa as duas serem diferenciadas, é onde eu puder aplicar a regra da cadeia, tá? Mas vamos botar assim para ficar. Então nós temos, o que é que nós temos? Primeiro, a primeira derivada é dy du, que é a derivada da f em u. Outra coisa que eu tenho, a segunda derivada é du dx, que é quem? Derivada da g em relação a x. Mas você tem outra coisa. Você tem outra coisa aí. Quem é y? Y é f de u. Ou seja, o y é f de g de x. Então y é dado pela composição de f com g. E assim você tem a derivada de y em relação a x. Derivada da variável y em relação a x. E é dado pela regra da cadeia. Como é? É a derivada da f em g de x vezes a derivada da g em x. Mas a derivada da f em g de x é a derivada da f em u, que u é g de x, vezes a derivada da g em x. Mas quem é a derivada da f em u? dy du. Quem é a derivada da g em x? Du dx. É por isso que você usa essa notação. Você usa essa notação por quê? Porque, devido aos teoremas, ela se comporta como uma fração. Olha, é como se eu tivesse, como é que eu passo daqui para o início? Isso é a regra da cadeia, ou seja, por conta da regra da cadeia, ela se comporta, essa notação se comporta como uma fração na
Tá certo? Quando eu aplico a regra da cadeia, como se estivesse multiplicando. Multiplicando, aí eu cancelo. Mas não é uma fração. A regra da cadeia é que permite que eu passe daqui para cá, como se eu estivesse cancelando o du, como se fosse uma fração. Um outro teorema, tá, que dá uma aparência de fração a essa notação, é o teorema da função inversa, que a gente vai ver, nós veremos aqui mais para frente. Lá, aliás, lá é bem mais para frente ainda, tá? Então, muito cuidado, tá certo? Muito cuidado com o uso dessa expressão. Não pense que é uma fração sempre não, porque na sua concepção isso não é uma fração, mas ela é usada, ela foi concebida para que, por quê? Porque em muitas situações ela se comportará como uma fração. Tem mais uma coisa aqui, definição. Seja A um subconjunto de R. Dizemos que A é simétrico quando x em A implica menos x em A. X em A implica menos x em A. E é óbvio, porque se essa implicação é verdadeira, menos x em A implica o quê? X em A. Então, se essa implicação é verdadeira, vale a é recíproca. Entendeu? É o caso em que você tem uma aplicação, uma implicação onde automaticamente é verdadeira a sua recíproca. Então, o que é um conjunto simétrico? É um conjunto de modo que se um número está nele, necessariamente o seu simétrico está. Então, exemplos de conjuntos simétricos. Tá? Conjunto simétrico. O conjunto dos números reais não negativos é simétrico? Não, não é. O conjunto dos números reais não negativos não é simétrico. Tá? E a implicação ser verdadeira, ela ser verdadeira para todo x de A. Tá? Então, exemplo de conjuntos simétricos. Intervalo menos 2, 2. Esse conjunto aqui, ó. O menos 2, menos 1, união com um 2. É simétrico, não é? Porque se o x está nele, o menos x está nele. Tá? Tá? Esses são simétricos. Tá? O intervalo menos 2, 2, esse é simétrico? Não, porque o 2 está nele e o simétrico não está. Então esse é simétrico, esse é e esse não. E qual é o interesse do conjunto simétrico? É porque para você falar de função par, de função ímpar, necessariamente o domínio tem que ser simétrico. Definição. Seja f uma função. Dizemos que f é par quando, ou seja, f é uma função par quando o domínio de f é simétrico e a imagem de menos x é a imagem de x, qualquer que seja o x no domínio de f. Repare, tem sentido eu colocar isso aqui se o domínio não é simétrico? Não faz sentido. Como é que eu vou calcular f de menos x? O x estando do domínio e o menos x não estando, tá? Então, tem que ter um cuidado.
que uma função é par quando isso ocorre. Quer dizer, quando a imagem de x é a imagem do seu simétrico. Tá? E aproveitar aqui a definição de ser ímpar. Uma função é ímpar, você entende, né? A função é ímpar quando o domínio de f é simétrico, tá? E o f de menos x, a imagem de menos x, é menos a imagem de x. Então, se você pega essa função aqui, ó, se você pega essa função aqui, a função f de x igual raiz quadrada de x2 menos 9, essa função, quem é o domínio dela? É o intervalo menos infinito 3, menos infinito é aberto. Não é número, como é que uma coisa que não é número pode estar dentro do conjunto de números. Menos infinito 3, menos 3, união, 3 mais infinito. Esse conjunto é simétrico. E, então, primeira coisa, o domínio dessa função é um conjunto simétrico. E quem é f de menos x? É raiz quadrada de menos x ao quadrado menos 9. Isso é raiz quadrada de x2 menos 9. Que é o f de x. E isso vale qualquer que seja o x aonde? Domínio da f. Logo, f é par. F é uma função par. Tá? Você pega g de x igual a x sobre 1 menos x2. Primeiro, quem é o domínio da g? É os reais menos 1 e 1. E é claro que aquele conjunto é simétrico. Porque se o x está nele, o x é diferente de 1 e é diferente de menos 1. Aí menos x vai ser diferente de 1 e vai ser diferente de menos 1. Está nele. Então o domínio de g é isso, é simétrico. E quem é a imagem de menos x por g? É menos x dividido por 1 menos x ao quadrado. E é o quê? Isso aqui fica menos x sobre 1 menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, x ao quadrado. Mas o menos também não vai não? Hã? Então isso aqui é menos, ó, menos, não é não? Menos g de x. Isso vale qualquer que seja o x no domínio da g. Logo, g é o quê? É uma função ímpar. Em termos do gráfico, quer dizer, uma função é par quando x e y no gráfico, x menos y pertence ao gráfico. Tá, ó. Se uma função é par, f par, x, y no seu gráfico, no gráfico de f, implica o quê? Implica x menos y, ou desculpe, menos xy no gráfico. Porque o que está dizendo? Y é f de x e y é f de menos x. F de x igual a f de menos x. E diga g de f. F ímpar
f uma função ímpar. Significa quando? Quando xy no gráfico implica o quê? Menos x implica, mas se somente se, né? Bota implica, que se somente se é com consequência. Implica menos x menos y também aonde? No gráfico. Porque o y é o f de x e o menos y é f de menos x. Portanto, o f de menos x é menos o f de x. Tá? Tá bom? Então tá aí a definição. Esses são conceitos importantes. Tá? Olha, qual é? Tá? Se uma função é par e ela é diferenciável, o que você pode dizer sobre a sua derivada? E se uma função é ímpar e ela é diferenciável, o que você pode dizer sobre a sua derivada? Se uma função é par, a derivada é ímpar. Vamos a regra da cadeia aqui. E se a função é ímpar, a derivada é par. Tá? Desde que ela seja diferenciável. Aliás, onde ela tem derivada, porque, tá bom? Se ela é par, se ela tem derivada em x, ela vai ter derivada no menos x. Se ela é ímpar, se ela tem derivada em x, ela tem derivada no menos x. Então, o resultado é válido. Pronto.